A nossa história começa falando do Reino do Dragão, na cidade de Linhai, e inúmeros monstros do outro mundo irromperam no mundo real, trazendo assim um grande desastre pra humanidade. E mano, eu acho que já é a quinta obra que eu trago aqui no canal que tem esse começo, tá ligado? Parece até a mesma coisa. Então é dito, felizmente o destino sorri para a humanidade. Impressões aparecem nas costas de todos os humanos, despertando várias profissões especiais através de impressões misteriosas. Desde então a humanidade embarcou em uma era de mudança universal de trabalho. Entre muitos indivíduos despertados, existem apenas 3 profissões de nível mítico, que são a Nação Farol, Espada Fantasma, Elfa, a Nação Barba, Cavaleiro do Dragão Inferno, Rei Stiff, e também a Nação Fria, o Rei Mago do Gelo, Quan Xinzian. E devido à força esmagadora das profissões de nível mítico, a Nação Farol, a Nação Barba e também a Nação Fria lideram constantemente o progresso na conquista do mundo paralelo, muito à frente de outros países. Há 100 anos, a Dragon Country também produziu uma profissão notavelmente talentosa, que era chamado número 1 do país do dragão mais forte, Asura. No entanto, durante a invasão da Maré da Besta de nível 9 mais forte, Asura, como um profissional de nível 8, defendeu a Fenda sozinho. Ele protegeu o reino do dragão e sacrificou-se. Ele também passou apenas 10 anos criando o recorde mais alto da China, tornando-se assim o primeiro a limpar o mundo de número 70. E esse ano marca o 150º aniversário da morte de Asura. No memorial realizado na capital de Longsheng, antes de ontem, elites profissionais de alto nível da Nação Dragão participaram em sucessão. Ao mesmo tempo, segundo as estatísticas desse ano, um total de 12,35 milhões de pessoas no país participaram como despertares, ou aumento de 11,3% em relação ao ano passado, estabelecendo assim o maior recorde nos últimos 110 anos, desde a chegada do mundo alienígena, a estrela da Terra. E entre eles, os profissionais do núcleo representam 10%, já que superaram em muito o recorde baixado no ano de nascimento de Asura. E talvez eles podem aguardar o nascimento de um próximo Asura. De repente, então, ao fundo da cidade, um raio acaba caindo, fazendo assim um brilho na janela de um jovem. Então é dito, outro mundo. O porão para o outro mundo está prestes a abrir. Por favor, profissionais, estejam preparados. Novamente é dito que o portão do mundo estava prestes a abrir. Nisso, aquele rapaz acorda e se levanta rapidamente. Então fica se perguntando onde que ele estava e por que ele não estava morto. Ele então sente uma forte dor de cabeça. Ele então se lembra de algumas coisas. Uma mulher falando, desperto com a profissão mais inútil reconhecida no mundo. Não vale a pena perder o meu tempo. E outra mulher falando assim, Zhang Hui, as contas médicas do seu irmão estão atrasadas há 2 meses. E se você não pagar logo, deve levá-lo de volta para cuidar dele. E outro homem tava falando assim, o despertar de uma pessoa pobre, como domador de bestas, eventualmente morrerá no outro mundo. E ele falando, irmão, me desculpe, eu realmente sou um inútil. Irmão, eu não pude te salvar, nem mesmo salvar a si mesmo. O homem então sentado no chão fica se perguntando de quem que eram aquelas memórias. Ele então fala que ele não estava esperando, que logo depois de 100 anos ele inesperadamente renasceu no corpo de alguém que tem o mesmo nome que ele, e como um domador de feras, o que não admira muito ele. A profissão domador de feras depende principalmente de animais de estimação para lutar, além de melhorar o próprio nível, e os atributos de crescimento dos pets não podem ser negligenciados. Alguém calculou que para cultivar um poderoso domador de bestas, deve-se pelo menos alcançar um nível de riqueza comparável a uma nação. Para as pessoas comuns, despertar como domador de bestas não é uma boa notícia. Nisso, uma vida de fracasso levou o jovem inútil, chamado de Zhang Hui, assim a procurar a sua própria morte. O homem então fala, mas eu já fui Asura, o despertador mais forte da Nação do Dragão. Desde que eu assumi esse corpo, eu acordei mais uma vez. Então eu assumirei a responsabilidade de arrependimentos para conquistar essa sobrevivência de outro mundo mais apto. E olhando para o espelho, ele fala assim, então considere a gratidão por você. Assim então o sistema fala novamente, o portão para outro mundo está prestes a abrir. Profissionais se preparem. O jovem então fala abrir. De repente então o portal acaba sendo aberto na sua frente. Ele se dirige para dentro do portal. E o sistema fala assim, caro profissional Asura, olá, o sistema detectou que você está offline há 36.552 dias. Outro sistema então aparece e fala assim, recompensas totais, energia alienígena, mais 221 bilhões de pontos. Parabéns por derrotar a besta Tide, de nível 9 pela primeira vez e completar a conquista mítica. E a conquista era inigualável em outro mundo. Recompensa recebida, tesouro mítico, Oráculo Supremo. O Oráculo Supremo foi usado automaticamente. Parabéns por receber um buff permanente. Ganhos de energia alienígena online e offline no outro mundo aumentaram para 10.000 vezes. E esse efeito agora está ativo. Você ganhou 999 vezes adicionadas de renda ociosa. E mostrou que ele estava com trilhões de pontos de energia. Ele então fala assim, trilhões de energia alienígena? A maré de besta de mais alto nível do outro mundo. A recompensa por quebrar a primeira. E é inesperadamente tão rica assim. O sistema então fala, você recebeu uma reinicialização de carreira. Escolha uma das 7 profissões principais míticas a seguir. Cavaleiro Morto-Vivo, Cavaleiro da Morte,
guerreiro sombrio e espadista, assassino Shadow Reaper, sacerdote santo, mago infernal e mago de fogo, arqueiro caçador das sombras e necromante domador de bestas. O jovem então fala: há 100 anos eu despertei como um guerreiro épico, mas a profissão mais forte do mundo é na verdade o domador de bestas. No entanto, a imensa energia alienígena necessária para aumentar a mim e os meus animais de estimação tornou-se um desenvolvimento excessivamente difícil. Mas desde que eu renasci, eu tenho milhões de anos de renda ociosa. E é claro, né, a minha primeira escolha é o necromante. O sistema então fala assim: parabéns por se tornar o quarto profissional do núcleo mítico de outro mundo. Necromante, profissão avançada de domador de bestas. Ele então ficou impressionado que o crescimento inicial dele era de 100 estrelas, e aquilo era muito poder, e por isso fazia sentido merecer ser uma profissão mítica. Então temos algumas explicações sobre a profissão de necromante, e é dito, uma profissão mítica baseada na magia, ressuscitada das profundezas do inferno. O necromante domina o poder dos mortos-vivos, profundamente ligados à morte que excita o necromante. Crescimento do ataque mágico, 25 estrelas. Crescimento de mana, 18 estrelas. Crescimento de saúde, 20 estrelas. Crescimento da defesa física, 18 estrelas. E crescimento da defesa mágica, 19 estrelas. Então é explicado sobre a colheita de almas. Quando o necromante mata os monstros do outro mundo, há 1% de chance de colher as suas almas, transformando assim essas almas em seus próprios animais de estimação. Animais de estimação obtidos dessa forma não podem ser negociados. Eles só podem ser usados por si mesmo, ou como materiais para devorar e atualizar outros animais de estimação. E também é explicado sobre a evolução dos mortos-vivos. Todos os animais de estimação do necromante podem evoluir devorando animais de estimação do mesmo grau, alcançando assim um nível mítico, e a sua lealdade é ilimitada. E também sobre a redução de mortes. A experiência necessária para todos os animais de estimação do necromante aumenta de nível é reduzida em 50%. Então é explicado assim: os animais de estimação regulares dos domadores de bestas podem adquirir inteligência através de recompensas das missões raras, mas a sua qualidade não pode ser atualizada. O protagonista então fala: eu não esperava que o necromante não poderia evoluir animais de estimação, mas também colher monstros para se tornar seus próprios animais de estimação, verdadeiramente digno de uma profissão de nível mítico. E na minha vida anterior, eu confiei numa profissão de nível épico para limpar 70 mundos em apenas 10 anos, me tornando o número 1 no reino do dragão. E nessa vida estou começando com a profissão de nível mítico. Ele então fala que ele está determinado a aperfeiçoar a viagem dele no último mundo, não apenas no reino do dragão, mas também para se tornar o mais forte do mundo. O sistema então fala assim: bem-vindo ao primeiro mundo de outro mundo, fonte de pesadelos. De acordo com a sua localização de login, a área segura correspondida para você é a cidade do Apocalipse. Lembrete amigável: lutar é proibido dentro da área segura. Você gostaria de continuar usando esse ID de Asura? Caso não, confirme um novo ID. O protagonista fala não continuar, e o novo ID seria 0. Ele então fala: nessa vida está destinado a superar a existência de Asura, e além disso só existe 0. O sistema então fala: Apocalipse, cidade 1, o primeiro mundo, fonte de pesadelos. O protagonista então pergunta se aquele era o outro mundo, já que parecia muito com o mundo real, e realmente era muito impressionante tudo aquilo. Ele então se questiona: ué, eles não disseram que existiam monstros em toda parte do outro mundo? Então onde que estão esses monstros? O outro cara então fala que aquela era a zona segura, então os monstros estavam na verdade lá fora. As pessoas que estavam em volta começaram a falar que a missão estava começando agora, e o outro estava perguntando se alguém queria fazer uma equipe, e se eles não deveriam preparar algo primeiro também. O sistema então fala: as primeiras missões mundiais foram emitidas, você pode verificá-las na interface da missão. Marcando no sistema, falava assim: fonte de pesadelos do primeiro mundo. Quando a escuridão cobre a terra, os demônios adormecidos abaixo despertam. O mundo eventualmente enfrentará um desastre, e como sobrevivente você deve quebrar o padrão de desgraça, superar assim inúmeras catástrofes e quebrar a escuridão. No sistema então aparece: missão mundial 1, acumule matanças de 1000 monstros no primeiro mundo. Tava lá 0/1000. E a missão mundial 2 era coletar 10 moedas de prata no primeiro mundo matando monstros ou até mesmo completando tarefas, e estava 0/10. E depois de completar as missões do mundo acima, você pode ativar o portal para a primeira masmorra do chefe do mundo. Derrote o chefe para entrar no segundo mundo. O protagonista então fala assim: parece que o layout padrão do outro mundo não mudou muito. Primeiro então eu vou comprar alguns equipamentos e depois prosseguir com as tarefas. Ele então chegou até uma loja onde um homem falou o que ele poderia ajudar, e aquele era o proprietário da loja de equipamentos, chamado de Chelsea. O prota então pensa que a loja de equipamentos do sistema está como antes, oferecendo apenas alguns itens básicos, e o melhor equipamento deles era apenas uma estrela. O homem então fala assim: meu amigo, se você não estiver satisfeito com esse lugar, a loja pode fornecer equipamentos de maior qualidade. No entanto, será necessário um pouco mais de moedas de cobre. O garoto então jogou um saco cheio de moedas de cobre, e ele fala: aqui está, 100 moedas de cobre. Dê-me então
equipamento de uma estrela. Assim então o homem acaba dando um cajado para o nosso protagonista, e ele pede que o protagonista volte sempre ali. As pessoas que estavam em volta do nosso prota estavam muito impressionadas com aquilo. Um dos caras então fala assim: o pacote de noob nos deu apenas 100 moedas de cobre, e por que você gastou tudo isso em um item desse? O outro cara fala assim: cara, sim, é um equipamento de uma estrela, não adiciona muito ataque não, e seria melhor se você comprasse um conjunto completo de itens, do que apenas uma arma de uma estrela, e esse custo não foi nada eficaz pra você. O Zero então acaba se virando e fala assim: muito obrigado pela lembrança, e vai andando. Uma mulher então acaba falando assim: mas somente armas de estrela superior podem ser refinadas para atributos. Isso não aumentaria o poder de ataque? Como então fala que equipamento de refino exige energia estrangeira, e você só pode obter uma pequena quantidade através de tarefas de matança de monstros, e coisas tais preciosas, mesmo subindo de nível, não é o suficiente. E se alguém usa para refinar um equipamento de uma estrela, com certeza deve ter um grande buraco na cabeça. Gastar dinheiro de forma imprudente, e olha que ele nem tem um pouco de defesa. Aposto que esse garoto terá muitos problemas mais tarde. O outro então fala que não sabe de onde que veio aquele caipira, e ele não tem ideia do que está acontecendo nesse mundo. E seja aqui ou lá, você não pode fazer absolutamente nada sem dinheiro. E para novas profissões comuns, gastar todo o seu dinheiro em um equipamento de uma estrela não é realmente um custo eficaz. O Prota então olhando seu cajado, ele fala que a energia alienígena obtida nos profissionais comuns, lá da matança de monstros, é extremamente limitada, e eles não podem refinar um equipamento de uma estrela. Ele então fala: bom, infelizmente o que eu tenho agora é o de menos, a famosa energia estrangeira. O sistema então fala assim: esse refinamento consome 1 ponto de energia alienígena, com 10% de chance de atualizar um atributo verde. Quanto maior o atributo, maior o custo de refino e menor a taxa de sucesso. A refinação dele então foi um sucesso. O sistema então pergunta se ele queria prosseguir com o refino, e ele fala que sim, que era pra continuar e não parar. Ele então começa a refinar várias e várias vezes, tendo sucesso. O sistema então fala que o equipamento foi atualizado ao mais alto nível. Então é dito: refinamento com clique de 132 vezes. Consumo total de pontos, 985 de energia alienígena. Parabéns por obter o atributo de ouro. Equipamento do Pioneiro da Chama 1. O Prota então fala que um refinamento de 132 vezes de uma vez só, com certeza era de alguém que tem uma confiança muito grande nos seus trilhões de energia alienígena. Ele então fala que os preparativos estavam completos, e a seguir o show ia começar. A cena então muda e o sistema falava: Mundo 1, Origem dos Pesadelos. Havia uma floresta pegando fogo ao fundo, e era dito: o pesadelo dos profissionais iniciantes começa aqui. E assim tinha algumas pessoas lutando contra alguns monstros. E nisso o cara falou assim: o que diabos está acontecendo aqui? Esse monstro é de nível baixo? Mas esse desgraçado de monstro tem muito mais HP do que eu. E se aquela criatura porventura conseguir acertar eles, com certeza os caras iriam morrer. De repente então uma luz gigantesca acaba acertando aquele monstro, o que acabou impressionando todos que estavam ali naquele local. O sistema então fala: ativar chama equipe pioneira, o efeito do queimador. Então do meio das fumaças vemos o nosso protagonista. O sistema então fala: você matou pontos de experiência de um rato gigante mutado de nível 1, mais 2 de energia alienígena, mais 10.000, ganhe 10.000 vezes. O Prota então pensa que os profissionais de nível mítico têm um buff de atributos base no máximo, além de equipamentos de nível máximo. Ele então fala que o rato gigante mutante que os profissionais comuns precisam de uma equipe para matar, agora pode ser derrotado com apenas um único golpe. Nisso todos ficaram assustados com o poder absurdo e o dano que o protagonista causou. A garota então fala que todo o equipamento dele é ouro, e pergunta se ele poderia ser um velho profissional. O garoto então fala que era impossível. Quem teria tanta energia alienígena nos estágios iniciais para refinar um equipamento assim? Porém, independente disso, ele deu realmente um grande tiro. O Prota então pensa: a experiência de monstro de nível 1 é muito pouca, e para maximizar o ganho de experiência, ele tem que matar monstros de nível superior. No primeiro mundo, a origem dos pesadelos, além dos ratos gigantes mutados de baixo nível, existe também aranhas venenosas de nível 3 e 4, escorpiões com blindagem de ferro de nível 5 e 7, nível 8 e 9 de Berserk selvagens, e o chefe final do primeiro mundo de level 10, que era o Berserk Boar King. Ele então fala: agora a melhor opção pra mim são os monstros acima do nível 3 na fábrica abandonada. O protagonista então já tava indo embora, quando um dos cavaleiros chama a atenção dele, propondo que todos eles formem uma equipe, já que eles têm um curador, um tanque e um DPS. E mano, simplesmente as minas tava quase ficando despida só pra atrair o protagonista, mano. Ai cara, essa obra é genial, não é possível não. Enquanto uma das garotas estava mostrando as suas pernas, a outra estava mostrando seus airbags. Porém, friamente o nosso protagonista falou assim: não, eu não preciso de vocês. Então, com licença. O maluco simplesmente é um Sigma Alpha daqueles, hein?
O Prota então se vira pros três e sai andando. A cena então muda e o nosso protagonista tava matando vários e vários monstros no meio daquela floresta. O sistema então parabeniza ele porque ele subiu de nível. A saúde dele está mais 30, a mana mais 12. E pontos de atributo gratuitos é mais 6. E o nível atual dele é 2. E o próximo nível requer 250 de pontos de experiência. De repente então uma aranha gigantesca venenosa acaba aparecendo na sua frente. Porém ele matou com um único golpe ela. E o sistema fala, parabéns, você subiu de nível. Saúde mais 30, mana mais 12. E pontos de atributo mais 6. O nível atual é 3. O próximo nível requer 1000 de pontos de experiência. E enquanto o protagonista estava andando, havia vários e vários monstros mortos atrás dele. O sistema então parabeniza ele novamente, por ele desbloquear o seu primeiro slot de habilidade e receber uma habilidade inicial de recompensa do sistema Fireball. No caso, ele recebeu a habilidade Fireball. Ele então fala que ele não esperava que o mesmo bônus de aumento de nível para profissionais de nível mítico seria 6 vezes maior do que os profissionais de nível comum, aumentando de nível 3 vezes, e os atributos livremente distribuíveis já atingiram 18 pontos. Ele então diz que a profissão domador segue um caminho de crescimento semelhante ao do mago dos estágios iniciais, portanto é crucial garantir uma fundição mais rápida, um produto estável e de melhor agilidade. A inteligência dele foi mais 8, a agilidade mais 5 e o espírito mais 5. E ele fala, quanto à habilidade inicial, seu poder não é grande coisa. Para os profissionais comuns com energia alienígena limitada, geralmente não vale a pena desperdiçar aqui. Infelizmente nessa vida, o que menos me falta é energia alienígena. Ele então acaba aumentando aquilo no máximo. O sistema então fala, consumindo os 10 pontos de energia alienígena na sua habilidade pequena de bola de fogo. E seus status foi atualizado para rank D, 1 de 10, e o dano aumentou para 112%. Ele então começou a evoluir aquilo várias e várias vezes, e ele fala que não era nada ruim, já que a habilidade inicial dele poderia alcançar 140% de dano. O sistema então fala, parabéns, sua habilidade de Fireball avançou para uma Super Fireball, de rank A, e atingiu a mais alta qualidade de habilidade no nível de profissional. Prossiga agora para a segunda mudança de trabalho para continuar a atualização. O Prota então fala que nesse ritmo, completar as tarefas nos primeiros mundos deveria levar a ele um nível 8, e isso no mínimo, e nesse momento será bastante desafiar o chefe final e completar a primeira limpeza do mundo. De repente então ele percebe que ele estava ao lado de uma porta gigante, e ele ficou se perguntando se havia alguém naquele lugar. O cara, como é curioso, né, e não tem medo de nada, ele acaba abrindo aquela porta. E assim ele já vê um maluco lá, Perneta, velho. E o nome do Perneta era Kael. O Prota então ainda lembra do fato de que se os jogadores morrerem, eles realmente vão morrer. Esse mundo então quase não é diferente de um jogo regular, já que tem até missões e masmorras e até um NPC na frente dele. Aquele cara então fala assim, a minha esposa e filhos foram mortos por monstros. Aventureiro, você pode me ajudar a matar esses odiados escorpiões? O sistema então fala assim, a história foi desenvolvida, você aceita a missão? Exterminar os escorpiões. O Prota então fala que o equipamento obtido nas missões de NPC é muito melhor do que os deixados pelos monstros. E mesmo que ele só tenha uma equipe, então essa missão vale muito a pena. O sistema então fala assim, detalhes da missão, exterminar os escorpiões. Missão normal, dificuldade 10. Por favor, mate todos os escorpiões blindados de ferro e o seu líder, o escorpião imperador blindado de ferro na fábrica do juízo. E estava escrito 0 de 30. E a recompensa disso seria pontos de experiência mais 500, moedas de prata mais 1, e energia alienígena mais 300, e equipamentos aleatórios de 1 estrela mais 1. De repente então nosso protagonista sentiu que havia movimentos por perto, e ele fala, bom, parece que não há só monstros aqui. No entanto, concluir a minha missão é minha prioridade agora. Monstros intermediário no primeiro mundo, escorpião blindado de ferro. Faz muito tempo que eu não te vejo, hein, cara. E assim mostrou todos os atributos do escorpião de ferro. E aquele escorpião de ferro, ele tinha uma habilidade que ele poderia suportar vários e vários golpes, e também a sua eficácia de ataque era reduzida contra eles. Porém, nosso protagonista não tava ligando muito pra isso não, e ele já parte com tudo pra cima deles. O protagonista então tentou atacar aquele escorpião com a sua bola de fogo, porém o escorpião blindado ativou a colisão de habilidades. E assim o nosso protagonista é arremessado pela explosão. Porém em seguida o protagonista conseguiu matar aquele escorpião blindado, e ele ganhou a experiência de mais 15, a energia mais 50.000. O Prota então fala que a super bola de fogo pode ser imensamente poderosa, porém tem um contraponto, já que ela usa muita mana. Ele então fala, eu lembro que quando o número de escorpiões blindados normais diminuiu para um determinado limite, isso iria fazer um imperador escorpião blindado aparecer, no caso aparecer muito antes do previsto. De repente então o chefe dos escorpiões acabou aparecendo, e mano, parecia até a Giratina lá do Pokémon, e só quem é raiz tá ligado no que eu tô falando. O Prota então pensa que ele tem que matar aquela criatura gigante o mais rápido possível, isso antes da mana dele se esgotar completamente. Ele então acabou ativando a sua habilidade de super bola de fogo novamente, lançando assim esse enorme poder contra aquele escorpião, porém com a sua cauda o escorpião acaba rebatendo. O Prota então fala que era uma merda, já que o corpo dele era realmente grosso como sempre. O escorpião então tenta
usar a sua melhor arma, que é o teu rabo, tá ligado? E tenta atacar o nosso protagonista com o rabo dele. Porém, o nosso protagonista consegue desviar, lançando assim um golpe nas costas do escorpião, fazendo assim aquele monstro cair no chão. E ele fala que ele tem muita sorte de imobilizar aquele monstro antes da mana dele acabar. E agora ele só precisava fazer o último ataque naquele rei escorpião. E assim a sua missão estaria completa. De repente, então um homem com uma faca acaba aparecendo atrás do nosso protagonista. E havia outro cara na frente do protagonista falando que seriam eles que iriam cumprir aquela missão. E o rei escorpião seria acolhido por eles. Porém, o nosso prota, com a maior facilidade do mundo, consegue desviar. E ele fala: você finalmente se mostrou, hein? Como se ele já estivesse esperando aquele cara. O homem então fala assim: finalmente? Você já descobriu tudo? E o prota fala: algumas pessoas subirão de nível honestamente, enquanto algumas pessoas vão se especializar em fazer coisas como matar pessoas e roubar as suas matanças em segredo. Mas que vergonha, hein? Você escolheu o alvo errado, já que todos os inimigos que eu enfrentei foram milhões de vezes mais fortes do que você. O prota então acaba lançando sua bola de fogo neles, carbonizando instantaneamente aquele cara, enquanto seu amigo tava horrorizado com tudo aquilo que tava acontecendo. O cara então fala assim: você não estava sem mana? Como que você ainda pode ativar as suas habilidades? O prota então, como é muito sagaz e ardiloso, ele fala que se ele não tivesse dito isso, eles com certeza não teriam aparecido. O sistema então acaba aparecendo para o nosso protagonista, falando sobre a colhida de almas. O sistema então pergunta se ele queria absorver o escorpião imperador como seu animal de estimação. O prota então fala que parece que a sorte dele é muito boa em acionar o efeito de classe tão cedo assim. Ele então acaba absorvendo aquele escorpião, e dos seus pés uma sombra negra começa a emergir, e das costas do nosso protagonista aquele escorpião imperador blindado apareceu. E o sistema falou que ele recebeu aquele escorpião como pet e o grau dele era normal. Assim então aparece a janela de sistema do escorpião, e outra janela fala assim: o efeito da classe necromante está feito, e diz que o medidor de lealdade do seu escorpião será aumentado ao infinito. O prota então fala: a razão pela qual os domadores de fera acham difíceis crescer é porque os animais de estimação exigem uma experiência do domador para subir de nível, e nos estágios iniciais é necessário dobrar a experiência para subir de nível, e nas etapas posteriores, quando há mais animais de estimação, a demanda aumenta ainda mais vezes, tornando-se assim um processo impossível para pessoas comuns. Ele então fala que o que menos falta para ele são pontos de experiência, e o escorpião fica todo apaixonado pelo seu mestre. Ele então fala que a atualização estava completa finalmente. O sistema então fala que a armadura do escorpião blindado foi atualizada para rank A, e o corpo de aço também para rank A, e assim todo o dano que o escorpião blindado recebia foi diminuído em 30%. Aquele cara então não estava acreditando no que ele estava vendo, e ele pergunta para o protagonista o que exatamente era ele, e era impossível para um domador de animais normal possuir tal poder. O prota então fala que desde que ele aceitou aquela missão, ele sentiu pessoas espionando ele em segredo, e ele fala: deixe-me adivinhar, vocês devem ser os assassinos que confiam na ocultação para atacar pessoas isoladas, e nos acontecemos a mesma missão, então todos vocês planejam me emboscar no último momento crítico, e assim colher o meu rei escorpião. O cara então fala que ele achou que aquela pessoa era muito fraca, porém parecia que ele tinha chutado uma barra de ferro, já que era muito mais forte do que ele imaginava. O homem então fala que ele tinha que correr o mais rápido possível, caso contrário provavelmente ele iria morrer. O prota então, sorrindo, pede pra ver as habilidades dele, e parte em alta velocidade pra cima daquele cara, acertando assim um soco em cheio no estômago daquele cara. O homem então, no chão agonizando de dor, pede pro protagonista não matar ele, e fica implorando pela sua vida. E o nosso prota fala que nesse mundo onde os fortes atacam os fracos, se você queria atacar os outros, você deveria estar preparado para ser a presa. E assim o prota acaba enviando seu escorpião para pegar aquele cara. Voltando então para o NPC diz assim: obrigado por me vingar. Desse dia em diante, eu, Car, serei seu bom irmão. E o sistema fala: parabéns por completar a missão, Destruidor de Escorpiões. Recompensa, experiência mais 500, moeda de prata mais 1, energia alternativa mais 3 milhões, e equipamento, colar mágico recebido. E parabéns por receber um equipamento de leggings blindadas. Ele então acabou de subir de nível também, e essa saúde aumentou mais 30, sua mana mais 12 e os pontos de atributos gratuitos mais 6. E o nível atual do nosso protagonista era 4, e será necessário 2.000 pontos de experiência para subir no próximo nível. O prota então fala que ele queria ver o que eram aqueles equipamentos, então ele acaba abrindo o seu sistema. Abrindo o sistema, ele vê o colar mágico, e a mana dele era mais 5, e o nível 4 refinável. E é dito, segundo as lendas, esse colar é feito de magia, e se você usar, vai lhe dar um poder mágico poderoso. E assim as leggings blindadas, e a defesa física era mais 7 e a defesa mágica mais 6. Nível 5 refinável, e é dito, leggings duras que podem dar ao usuário uma certa quantidade de proteção. O prota então fala que isso era como se fosse um inseto sonolento encontrando um travesseiro, e um equipamento que adiciona mana veio com a falta urgente de mana que ele tinha, então a atualização realmente foi completa. O prota então esgotou um total de 2.499 energias alternativas, e assim ele conseguiu receber o equipamento
equipamento dourado Domínio Sagrado da Fonte de Magia, e gastando mais 2.985 pontos de energia alternativa, ele recebeu o equipamento dourado de armadura de proteção do herói. E ele fala, com esses dois equipamentos, o Escorpião Imperador Blindado e eu poderemos subir para o nível 5 e ainda mais rápido possível. De repente, então, o sistema acaba aparecendo na frente de todos eles, e é dito, aviso de área. Todas as mudanças de classe na cidade de Doomsday, por favor, tenham atenção. O Reino Secreto Oculto, cidade de Doomsday, nível 5, apareceu perto da cidade do Juízo Final, e esse Reino Secreto durará 1 hora. Por favor, vá até o Reino Secreto para desafiá-lo. A primeira pessoa a limpar o Reino Secreto receberá recompensas, e recompensas muito generosas. As pessoas então estavam impressionadas que aquela masmorra era de nível 5, e realmente era uma masmorra de nível secreto. O Proto então pensa que não estava muito longe de lá, e com as habilidades atuais dele, essa recompensa já está clara para ele, já que com certeza será dele. O homem então no meio de todo mundo pergunta se alguém queria entrar com ele, já que foi falado que as recompensas do Reino Secreto são muito generosas, e talvez pode fazer uma fortuna para todos eles. O outro cara então fala assim, cara, olhe bem para nós, entrar num Reino Secreto de nível 5 é pedir para morrer. Nós podemos até ganhar muito dinheiro, mas não viveremos para gastar. O homem então fala que foi por isso que ele sugeriu formar equipes. O Proto então fala que algumas pessoas realmente estão dispostas a desafiar o Reino Secreto. De repente então um homem acaba empurrando o nosso protagonista, e o nome desse homem com a armadura dourada era Presidente Qing. Todos então falaram, quem que é esse cara? Uma grande entrada que ele fez, hein? O outro fala assim, ué, você não sabe quem é esse cara? Esse é o Liu Qing, o filho do homem mais rico de Linhai, Liu Hui. As 3 principais farmácias da Linhai são propriedade da família do Liu, e o seu valor líquido está na casa dos bilhões. Então é dito, isso mesmo, nosso jovem mestre Liu é sempre extravagante. Cada um de seus subordinados tem um conjunto completo de equipamentos de 1 estrela, que custa dezenas de milhares cada. De repente uma mulher fala assim, Zhang Hue, o que você tá fazendo aqui? O Proto então pensa, bom, é a ex-namorada do proprietário original desse corpo, e o nome dela é Lin. A Lin então fala assim, você é um domador de bestas comum, você não pode nem pagar o seu aluguel, está pensando em enfrentar um reino secreto de nível 5? O Proto então já numa lapada seca fala assim, qual que é o seu problema com isso? Nisso a mulher acaba tomando um susto, e ela fala, ué, o que tá acontecendo com o Zhang Hue? Isso não faz sentido pra mim, por que ele não está se arrastando e me implorando por outra chance como antes? A garota então fala assim, para reinos secretos especiais como esse, somente pessoas fortes como nosso mestre Yao têm o direito de ser o primeiro a limpar aquilo, e algumas pessoas têm que parar de ter sonhos ilusórios. O cara então fala pro nosso protagonista assim, amigo, como que você se sente sendo jogado fora? Se você me perguntar, as pessoas devem saber seus limites, e guardar frutos não te ajudará em nada. O Proto então, como é poucas ideias, ele fala assim, bom, ela é apenas um sapato velho que eu usei. Se você gosta dela, bom, tanto faz, você pode tê-la. Quanto ao reino secreto especial, eu acho que quem tem sonhos delirantes é outra pessoa. Cê é louco, mano, o cara é simplesmente um super machista opressor, cara. A garota então começa a surtar perguntando o que ele tava querendo dizer com aquilo, e ela fala que aquele garoto era muito arrogante, e pede pro seu mestre dar uma lição nele. O Proto então, com um sorriso bem canalha, ele fala assim, bom, eu aconselho vocês a valorizarem a sua vida. A garota então fala que as ameaças dele são vazias, e ela sabe exatamente o quão fraco ele é, já que ele era apenas um pedaço de lixo. O homem então fala assim, cara, isso é muito estranho, eu não consigo ver o seu nível e a sua profissão, e claramente parece que ele está escondendo intencionalmente. O homem então fala assim, esqueça isso, o jovem mestre está com pressa para enfrentar o reino secreto, eu não tenho tempo para perder com você, então dessa vez eu vou poupar a sua vida patética. O homem então acaba chamando todo mundo ali para ir pro reino secreto com ele, e com certeza eles vão obter a primeira classe. Assim então todos aqueles caras que estavam ali vão em direção a ele. O homem então acaba chegando perto do nosso Proto e fala assim, irmão, apenas aceite isso, nós pobres e fracos não podemos competir com esses ricos fortes de segunda geração. O Proto então fala, se você também acha que é apenas um pobre fraco e não pode competir com os outros, você deve encontrar uma maneira de se tornar mais forte. O Proto então pensa, Zhang Hue original era um cara pobre, mas o que isso tem a ver comigo, Ashura? O homem então fala que o protagonista estava agindo de uma forma difícil. Então é dito, você ouviu dizer sobre isso? Os rolos de ressurreição custam 3.000 cada um, isso lá no mercado de negociações, e todos aqui têm um, e como esperado, né, da rica segunda geração. Eu ouvi dizer que esses pergaminhos podem ser usados 2 vezes em 7 dias, o que significa que tem 3 vidas, e parece que a primeira clear irá definitivamente para a guilda suprema dessa vez. E o Prota pensa, no reino secreto, existem monstros secretos que os aguardam, e com a minha força atual, eu posso lidar facilmente com pequenos monstros comuns, mas eu tenho medo de que eu não possa lidar com o monstro do chefe final. Apenas que eu e o escorpião blindado de ferro atinjam o nível 5, e com o equipamento certo e habilidades máximas, eu posso assim garantir uma vitória solo. Assim então aquele grupo acabou entrando no portal primeiro, e aquela garota fala
fala que aquele cara tinha intimidado muito ela, e ele nem sequer se vingou por ela. E o homem fala, havia muita gente agora mesmo. Se alguém me acusasse ali de matar profissionais indiscriminadamente, isso arruinaria a reputação da família Liu e também da sua guilda. E isso não vale nem um pouco a pena. Mas não se preocupe com isso. Eu vou fazer aquele inútil domador de animais se ajoelhar diante de você e assim se desculpar cedo ou tarde. A garota então acaba agradecendo ele e diz que ele era muito importante pra ela e que sabia que ele se importava muito com ela também. O Proto então acaba invocando o escorpião blindado novamente e ele fala que os animais de estimação comuns dos domadores de animais requerem a mesma experiência que seus donos, e os animais de estimação do necromante só precisam da metade da experiência para subir de nível, e nos estágios normais é só fazer o escorpião de armadura de ferro matar alguns monstros pequenos, e assim permitirá que ele suba de nível rapidamente. Nisso, algumas pessoas estavam observando o nosso protagonista lutar, e os caras estavam impressionados com o poder absurdo que ele tinha. Os caras então falam assim, ué, ele não era aquele cara pobre lá? Acabou de encontrar o Liu Yanhou? O outro se pergunta como que ele é tão forte assim, e como que ele conseguiu matar um escorpião de nível 5, e os caras falam que eles fizeram errado de zombar da cara dele antes. De repente então a cena volta pro nosso protagonista, e tinham 3 mulheres novamente tentando seduzir ele para entrar no grupo dele. Uma até falou assim, você pode me levar com você para lutar contra os monstros? Vamos ser amigos, docinho. E outra fala, grande irmão, eu posso ser sua namorada, você sabe, né? Eu juro que eu nunca vou te trair, não importa o que aconteça. Porém o nosso protagonista não tá nem ligando pra mulher, cara, o cara não quer saber de nada, ele apenas fala não e vira as costas e sai andando. O sistema então fala assim, atenção profissionais, o reino secreto de nível 5 fechará em 10 minutos. O Proto então pensa, o equipamento do escorpião blindado de ferro nível 5 aumenta sua defesa, e pode ser o tanque da frente, enquanto eu vou focar todas as minhas forças para atacar por trás. E ele fala que com o equipamento que restaura a mana rapidamente, a bola de fogo pode ser usada continuamente, aumentando assim a eficiência de matar os monstros. O Proto então acaba se dirigindo para o portal, falando que 10 minutos são mais do que o suficiente. E quando ele chega lá, aquele grupo já estava completamente destruído. Os caras já estavam totalmente exaustos e sangrando. O cara então fala que só mais um pouco eles poderiam ter derrotado o chefe escorpião. E o cara fala assim, presidente, um chefe de nível 7. E os profissionais de nível 2 dos Estados Unidos são apenas forragem de canhão. A garota então fala assim, os monstros nesse reino secreto são muito poderosos, então devemos focar em permanecer vivos. E o capanga dele fala que sim. E ele fala que antes que os monstros persigam eles devem usar o rolo de ressurreição para escapar, ou com certeza eles estariam mortos. De repente então ele vê que uma pessoa estava entrando pelo portal também, e quando eles olharam bem, eles viam que era o nosso protagonista. E eles perguntam por que aquele desgraçado estava naquele lugar. O presidente então fala assim, você veio aqui para enfrentar o monstro do reino secreto sozinho? Você realmente não tem medo de morrer, né, garoto? Nisso, nosso protagonista começou a rir de todos eles, e assim todos eles ficaram putos porque ele tava rindo da cara deles. E o cara falou que o jovem mestre iria ensinar uma lição para ele. A mulher então fala que não era para ele ficar irritado desse jeito, já que aquele cara era um pobre coitado que ele não podia nem comprar um rolo de ressurreição, e ele com certeza só estava ali para morrer. E o outro fala pro presidente que o monstro está chegando, e que eles precisam sair dali agora mesmo. Eles então acabaram fugindo, falando que nosso protagonista com certeza iria morrer naquele lugar. E tudo isso porque ele era um idiota. O sistema então fala, bem-vindo ao segredo de nível 5. Reino, a cidade do apocalipse. Missão secreta do reino lançada. Ryu, o guardião do reino. Level 7 do tipo físico. E aquele era o chefe monstro. O Proto então fala assim, bom, vamos lá, né? Eu realmente não preciso me preocupar com esses barulhentos. De repente então, o chão começa a se rachar. E do chão então acaba surgindo aquela criatura. E o protagonista já estava esperando por ele e fala que ele finalmente estava ali. O monstro então acaba aparecendo por completo na frente do nosso protagonista. E ele fala, como esperado do líder escorpião, ele não é o mesmo do que aqueles minions. E a sua barra de saúde é muito maior. O Proto então conjurando seu poder manda ele atacar logo. E assim a criatura começa a atacar nosso protagonista sem pensar 2 vezes. E ele fala que com a habilidade e os equipamentos inerentes do escorpião blindado, mesmo o monstro-chefe de nível 7 não pode feri-lo. Ele então acaba lançando várias bolas de fogo na direção daquele escorpião. Porém aparentemente não fez nenhum estrago naquele escorpião. E assim o escorpião não perde tempo e já parte pra cima do nosso protagonista novamente. Porém ele acaba invocando seu próprio escorpião que acaba segurando as garras do outro. E logo em seguida ele acaba conjurando várias super bolas de fogo para atacar no escorpião. Assim então ele começa a atacar a cabeça do escorpião, o que finalmente conseguiu machucar aquele escorpião gigante. Porém o escorpião ele não parava de atacar nosso protagonista. Porém depois de poucos golpes o nosso protagonista finalmente conseguiu matar aquele chefe. E ele ainda debocha da cara falando que não foi nada demais. O sistema então fala, parabéns ao jogador 0, pela primeira conclusão do reino secreto nível 5, cidade do apocalipse. E a recompensa secreta é um Helm's Scroll, de grau ferro preto mais 1. Nisso todos estavam vendo essa mesma janela de sistema. E todos estavam indignados que o reino já havia sido
liberado. Os caras então estavam se perguntando quem que era esse grande guerreiro nomeado de Zero, já que ele era realmente muito impressionante, já que ele havia conseguido limpar um reino secreto de nível 5. A garota então fala assim, nesse ponto todos são apenas de nível 1, 2 e 3, certo? E o guardião do reino secreto ele é de nível 5, é pelo menos um chefe de nível 6 e 7. Então como que aquele chefe conseguiu ser derrotado? O diretor então fala assim, pode ter sido seu ex-namorado, não foi? Ele acabou de entrar naquele portal e o anúncio apareceu alguns minutos depois. A garota então fala, isso é absolutamente impossível. Você viu ele esconder a sua identidade, né? E ele nem tinha um animal de estimação. Como que ele poderia derrotar um chefe de nível 7 sozinho? O presidente então começa a sorrir e fala que ela estava certa, e que com certeza deveria ter sido outra pessoa. O homem então fala que definitivamente aquela pessoa que conseguiu matar o escorpião, definitivamente não é uma pessoa comum. E ele fala, eu quero que vocês descubram imediatamente quem é esse jogador chamado de Zero, e ofereço uma alta recompensa para recrutá-lo para a nossa guilda suprema, para finalmente ele conseguir trabalhar para mim. Todos os servos que estavam ali acabam concordando com isso. A cena então acaba mudando para o nosso protagonista, e ele fala que a taxa de queda dos senhores monstros é realmente maior do que os comuns, e também moedas de cobre, projetos e equipamentos caem deles. Mas o mais importante de tudo era aqueles rolos. Então o sistema fala rolo secreto de nível 5, e o nível dele era de ferro preto, e aquilo consome 1000 pontos de energia alternativa para atualizar para o nível bronze. E após abrir você receberá uma quantidade de garantia de moedas de prata de mais 5, e também uma missão de recompensa de nível ferro negro. O prota então fala que aquilo que pode ser secreto pode ser atualizado por menos de $1000. Ele então acaba atualizando aquilo com um clique, e assim ele conseguiu atualizar com sucesso seu rolo secreto, chegando assim no nível bronze e depois indo para o nível prata. Ele então fala que nunca houve um pergaminho secreto de nível rei no primeiro mundo, e se ele fosse ao mercado provavelmente custaria centenas de milhares. E para pessoas comuns que trocaram de classe, isso seria sem dúvida uma grande quantidade de dinheiro. Porém o prata fala que o objetivo dele é passar por esses mundos alternativos. O sistema então avisa que ele usou o pergaminho secreto de nível 5 do rei, e ele ganhou uma moeda de ouro, e também acabou de receber uma missão chamada de Bounty, e a missão era resgatar os sobreviventes nível rei. O sistema então fala, por favor, conclua a tarefa dentro do tempo limitado. Você receberá recompensas bem generosas por isso. O prota então fala que o nível daquela missão era dificuldade 100, e as recompensas também eram desconhecidas. Porém aquela missão de recompensa era de nível rei. E por que uma missão de nível rei era apenas para escoltar um NPC? A descrição da missão era: a escuridão cobre a terra, monstros ressuscitam e a humanidade enfrenta o desastre. Na primeira fonte do pesadelo do mundo alternativo, encontre a sobrevivente chamada Eileen e leve-a para a zona segura da cidade de Doomsday. Recompensas desconhecidas. Tempo restante 12 horas. E se a tarefa não for concluída dentro desse tempo, você falhará e essa tarefa desaparecerá permanentemente. Level 10, Floresta Berserk. O prota então fala que aquele mapa era de nível 10 e ele estava apenas no nível 5. O protagonista então continua pensando que além disso, os javalis normalmente aparecem em grupos, e por isso pode ser muito difícil lidar com todos eles. Porém ele acaba desistindo de ficar pensando muito e ele fala que ele vai encontrar aquela Eileen primeiro. De repente então a cena muda para uma garotinha fugindo dos javalis. Porém de repente uma bola de fogo acaba atingindo os javalis. E assim ao lado daquela garotinha aparece o nosso protagonista. O sistema então fala assim: sobrevivente Eileen encontrada. Tempo restante 10 horas. E bem nessa hora um javali começa a rugir na frente deles. Ele então ficou se perguntando se aquilo teria relação com a missão, já que assim que ele encontrou a Eileen, os javalis na floresta começaram a ficar muito inquietos. De repente então os javalis começaram a atacar nosso protagonista e a Eileen. Porém ele com as suas bolas de fogo conseguiu queimar alguns deles. Porém meus amigos, não parava de vir javali pra cima dele. O prota então fala que aqueles javalis eram muito duros, e uma classe mítica equipada com um atributo pessoal de ouro e também uma bola de fogo de rank A nem poderia movê-los, e que com certeza se a Eileen morresse naquele lugar, a missão iria falhar. Ele então acaba invocando seu escorpião blindado e pede assim para o seu escorpião proteger eles. O escorpião então sai na porrada com os javali, e enquanto seu escorpião estava segurando a atenção daqueles javalis, ele acaba usando a sua habilidade de super bola de fogo e atingindo assim as costas dos outros javalis. O sistema então fala que ele conseguiu matar, e assim ele chegou no nível 10 de experiência, e também ganhou mais 40 pontos, e de energia alternativa ganhou mais 100 mil. Nosso prota então percebeu que aquilo estava funcionando, e ele pede pro seu escorpião continuar atacando todos aqueles javalis. Assim então eles foram matando um por um dos javalis. Porém a barrinha de mana do nosso protagonista estava quase acabando, e ele fala que aqueles javalis continuam vindo sem parar, e a mana dele realmente já está quase acabando. A garotinha então pergunta se estava tudo bem com ele, e ele fala que estava tudo bem com ele sim, e que com toda certeza ele iria levar ela de volta. E bem nessa hora um javali acaba acertando o nosso protagonista e jogando ele pra longe. Porém rapidamente ele acaba usando sua bola de fogo. Porém dessa vez o javali conseguiu resistir àquilo. O prota então fala que felizmente
Felizmente, a barrinha de saúde dele estava relativamente alta. Caso contrário, aquele golpe do javali teria feito ele desmaiar na mesma hora. E também o seu escorpião blindado não estava aguentando mais aquela luta. Ele então fala que ele nunca pensou que estaria em uma missão de recompensa e seria assim tão difícil. O Proto então olha seu sistema e ele agradece porque finalmente ele vai poder subir de nível 2 vezes seguidas. Ele então pede para o sistema com emergência que atualize o seu ataque primeiro. E assim seus status foram atualizados. A sua inteligência estava 26, o seu espírito 15, a estamina 10 e a constituição 10. Agora, os ataques mágicos dele estavam em 164, a defesa física 18, defesa mágica 19, a saúde 230 e a mana 192. E de energia alternativa o cara tava trilionário, então eu não preciso nem falar esse número, né? O Proto então acaba usando seu equipamento que ele obteve quando ele derrotou o Rei Escorpião. E o nome daquele equipamento era o Anel de Batalha do Senhor da Glória. E aquele anel era de level 7, qualidade 1 estrela e atributo ouro. O ataque aumentava em mais 35 e a força mais 3. E ele não tinha absolutamente nenhuma classe. E a passiva desse item era penetração. A defesa do inimigo será enfraquecida em 20 pontos. O protagonista então levanta e começa a conjurar uma super bola de fogo gigantesca. Assim então ele acaba lançando em todos os javalis que estavam na frente dele, matando todos eles de uma vez só. Ele então fala que aquilo era realmente muito ótimo, já que ele só estava conseguindo causar dano nos javalis após 7 ou 8 tiros. Agora ele pode matar os javalis com apenas 2 tiros de bola de fogo. E assim então, quanto mais javalis estava aparecendo, mais ele estava matando. E também, né, ganhando mais energia. E depois de muito tempo, nosso protagonista já estava completamente exausto. Ele então fala que finalmente ele se livrou daquele grupo de porcos selvagens. E agora, enquanto a Eileen for enviada de volta para a cidade do juízo, a tarefa com certeza vai ser concluída. De repente, então aquele cavaleiro acabou aparecendo na frente do nosso protagonista. E ele fala, então quer dizer que você realmente não morreu no reino secreto, né? E o sistema na cabeça desse cara estava falando guerreiro da espada e escudo, sol supremo. E na cabeça da ex do nosso protagonista era a lua suprema. O Proto então fala que ele não queria perder tempo brigando com aqueles dois. A garota então fala pro Yao que se ele for realmente uma elite de nível 5, com equipamentos de ouro, não há muitas pessoas que podem competir com ele agora. Então era pra ele ensinar uma lição pra aquele debochado. O Yao então fala assim, você teve sorte da última vez, já que eu fui muito paciente e poupei a sua vida, mas agora é hora de pagar. O Proto então fala assim, você quer me matar? Então você pode vir, cara, eu não tô te segurando não. E assim ele já parte pra cima com a sua espada atacando o nosso protagonista. E ele fala, vamos ver quem é o mais brutal aqui, suas palavras ou a minha espada. Ele então acaba acertando o ombro do nosso prota. Porém, pra surpresa dele e daquela garota, o golpe nem sequer fez o nosso protagonista se mexer. E ele se pergunta como que aquilo era possível. Ele então fala que aquele cara era apenas um domador de feras desarmado. E como que o Yao não conseguia nem sequer vencer ele. E nisso, meus amigos, com um sorriso bem debochado, nosso protagonista pergunta se eles já tinham terminado. E que aquela massagem no ombro estava muito boa. O nosso prota então começa a conjurar um poder de fogo gigantesco. E o cara fala assim, cara, espera aí, eu sou presidente da Guilda Supremo e o filho mais velho da família Liu. E eu também sou o homem mais rico de Lehigh. E se você me atacar, pode ter certeza que vão te procurar. Porém, o nosso prota não tava nem ligando pro que o cara tava falando e lança o ataque em direção a ele, queimando ele na mesma hora. E com apenas um golpe, o nosso prota conseguiu finalizar ele, derrubando assim a armadura dourada daquele cara. O sistema então avisa que um profissional da Glória Estelar Suprema iniciou um ataque contra ele. E a outra parte agora está em cinzas porque ele matou um profissional. E a cinza em 10 minutos. E ele não receberá pontos de pecado por isso. Então é explicado, no outro mundo, os nomes dos profissionais geralmente são brancos. No entanto, quando esses profissionais atacam maliciosamente outros profissionais brancos, os agressores ficarão acinzentados em um curto período de tempo. Durante esse período, a residência da vítima é uma defesa legítima e não acumula pontos de pecado. E se a vítima não resistir e for morta, o assassino fica vermelho e ganha 100 pontos de pecado. Nesse caso, segundo as regras do mundo alternativo, entrar na zona segura é proibida, e você também não pode sair daquele mundo, a menos que você mate monstros o suficiente para se livrar daqueles pontos de pecado. E de outra forma, espere pela sua morte. O Proto então fala assim, quando um profissional morre, ele não só perde seu nível e experiência, mas também deixa para trás uma grande quantidade de equipamentos e acessórios. A garota então, observando tudo aquilo, ficou horrorizada, já que ele finalizou o Yahoo com apenas um golpe. E ela fica se questionando quando que ele ficou tão poderoso desse jeito. Ela então, desesperada, fica perguntando para o Proto o que ele queria com ela. O Proto então fala assim, o que eu quero? Eu só posso usar 2 pergaminhos de ressurreição em 7 dias. E eu já usei uma vez para escapar do reino secreto. Então se eu usar agora, eu não teria outra chance depois. A garota então lança aquele papinho clássico, mano, que você já deve estar cansado de ter escutado. Ela fala, sabe de uma coisa? Desde que nos separamos, eu nunca esqueci você. Porém, o nosso protagonista e a garota simplesmente passaram reto e ignoraram ela. O Proto então pensa que agora mesmo a Lin Yuher não fez nenhum movimento. E se ela tivesse feito
feita em Baiming, a missão teria sido afetada com certeza, e ele não pode perder o tempo dele com esses caras sem importância. Após a garota ser ignorada, ela ficou com muito ódio daquilo, e ela fala como que ele ousava ignorar ela, e que era pra ele esperar por ela um dia. A cena então acaba mudando pra garotinha que o protagonista tinha que salvar, e ela agradece ele por ter ajudado ela a voltar para casa. O sistema então aparece e diz: parabéns por concluir a missão de King Grade Bounty. Recompensa por resgatar os sobreviventes. Experiência mais 10.000. Moedas de prata mais 20. Moedas de prata mais 20 super também. Energia mais 5.000. E também recebeu um aumento de 10.000 follow. Ele ganhou um equipamento chamado de Ice Stick. E aquisição do livro de habilidades Técnica do Gelo Pequeno. Ele também recebeu um ovo de estimação de grau normal. O sistema então fala: parabéns pela sua atualização. Vida mais 30, mana mais 12, pontos de atributos grátis 6. E nível atual dele era 8. E a próxima melhoria requer 9.500 pontos de experiência. Ele então acabou invocando o bastão de gelo. Assim então ele abre o sistema para refinar aquele bastão de gelo. O sistema então fala: refinado 144 vezes com um clique, consumindo um total de 22.356 pontos de energia. Parabéns por obter o atributo de ouro de Destroy Frost Cetro. O Proto então fala que quanto maior a qualidade de um equipamento, mais energia é consumida para o refino. E felizmente não importa o quanto, já que para ele não era nenhum problema. E ele fala: a propósito, na recompensa de agora, também havia um ovo de estimação. É apenas um ovo de estimação de qualidade normal. Eu também ganhei muitos ovos de animais de estimação comuns quando eu estava apenas esfregando os monstros. E eu acho que eu vou alimentar todos eles para o escorpião blindado. E depois de devorar tudo aquilo, o sistema fala assim: parabéns pela evolução do seu pet. Escorpião blindado nível normal. Agora ele é um escorpião blindado prata de nível elite. O Proto então fala: nada mal, hein? O bastão de 2 estrelas e um escorpião com armadura de prata, junto com o equipamento dourado que o Liu Hao contribuiu antes. E isso deve ser o suficiente para lutar contra o chefe final do primeiro mundo alternativo. Mas antes disso eu preciso voltar para reabastecer alguns suprimentos. E assim ele acaba abrindo o portal para voltar. E saindo do portal ele acaba recebendo uma ligação. E quando ele pega o celular, uma pessoa fala assim: Senhor Zhang Rui, pela última vez eu gostaria de lembrá-lo que se você não pagar as 390.000 despesas médicas que seu irmão Zhang Zhao deve, o hospital interromperá todo o tratamento para o seu irmão. O Proto então fala: dê-me o número de cartão de pagamento do hospital e ligarei de volta em 10 minutos. Venderei mais alguns equipamentos de ouro e ganharei facilmente alguns milhões. Ajudar o dono original a salvar o seu irmão também pode ser considerado como retribuição por esse corpo. O sistema então fala: aviso, esses equipamentos são vinculados e não podem ser negociados ou derrotados. No caso, vendidos, né? O Proto então olha aquilo e fala: parece ser o efeito negativo do aumento de 10.000 vezes do buff. Uma configuração sobrenatural não é realmente uma má ideia. Esses equipamentos não podem ser negociados. E mesmo que eu venda todas as minhas moedas de prata existentes, isso será apenas cerca de 10.000. Então eu preciso encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Ele então acaba pegando seu celular e vê algumas mensagens, dizendo: vendo uma moeda de ouro de 8º mundo, por apenas 2.000 yuan. E outra mulher falando assim: quem pode me ajudar a treinar a minha irmã? Primeiro novato do mundo solicitando um treinador. 200 yuan por hora, mais 100 yuan adicionais para cada nível subido. Será que havia algum profissional poderoso que poderia ajudar a treinar a minha irmã? O Proto então fala: treinadores regulares são cobrados por hora, mas o dinheiro recebido é muito lento. Porém, de repente ele acaba observando uma coisa. Tinha uma mensagem vermelha chamada de Rimuro, recompensa para o primeiro mais novo profissional do mundo da cidade de Linhai, uma grande quantia de 300.000 yuan para contratá-lo como seu treinador. As pessoas estavam comentando sobre aquilo. Uma pessoa falou assim: não existe parceiro de sparring ultrajante, isso deve ser um golpe. E o outro fala: de jeito nenhum, já que os golpistas não conseguem passar pela verificação oficial da publicação de recompensas. Início dos fóruns do mundo alternativo. O outro fala: isso é uma grande recompensa, não é? O outro então fala que é mais uma postagem de risco de vida. O cara então pergunta o que estava acontecendo, se alguém poderia explicar sobre isso. E uma pessoa responde: esse post aparece todo ano quando novas profissões são despertadas. E dizem que todos que aceitam essa recompensa acabam morrendo sem exceção. As pessoas então falam que aquilo realmente era muito assustador e que não vale a pena porque a sua vida estava em risco. O Proto então lendo tudo aquilo ele fala assim: uma postagem com risco de vida, né? Parece bem interessante. Rapaziada, se vocês querem continuação dessa obra assim que lançar mais capítulos, é só vocês comentarem muito aqui e deixarem muito like também. Não se esqueça que os membros podem assistir os vídeos do canal bem mais cedo do que os outros e também assistir os vídeos sem anúncios. O link para se tornar membro está aqui na descrição. Até o próximo vídeo e valeu!